Olá, vamos à segunda parte do capítulo 13. Me perdoem qualquer coisa, tá bom? Vem, disse Queptá, precisarei de teu auxílio e não podemos nos demorar mais nem um instante. Não posso ficar com ele. Não, pensas que ele é mulher? Trata-se de um homem. Queptá saiu rapidamente do aposento, o manto inflado, as sandálias deslizando pelo piso de mármore. Lucano hesitou. Gotas de suor, como grandes pedras úmidas, corriam pesadamente da testa de Diodoro e depois caíam intactas no peito de sua túnica, ou rolavam por ele abaixo. Lucano correu para a mesa, deitou um pouco de vinho num copo e chegou-o aos lábios secos de Diodoro. Como alguém tomado de estupefação ou atordoado para além da resistência humana, o tribuno engoliu obedientemente um gole lento após o outro. Se eu ao menos pudesse rezar, pensou Lucano, e nele houve um terror frio, compreendendo estranhamente quanto Deus representa para um homem em suas horas supremas, e tendo noção de sua própria e horrível solidão. Mas não se reza para um Deus de aflição, que nada se importava com as lutas humanas, antes as ordenava. Diodoro sussurrou roucamente: se ela morrer, eu seguramente não poderei viver, pois lhe fui infiel em meu coração, e ela é a mais amorosa e terna das esposas, a que mais se sacrificou, a mais querida. Lucano viu que o homem abatido mal tinha noção de sua presença, como se ele fosse uma sombra misteriosa que lhe estivesse dando auxílio. Não pôde suportar aquele sussurro seco e rumorejante e disse: Senhor, permite-me, tens sido o melhor dos maridos, e os deuses não te abandonarão. Ela viverá, com certeza. Os olhos de Diodoro não tinham lágrimas. Tudo quanto podia fluir dele, fluía de sua testa. Lucano, porém, chorou, baixando a cabeça sobre a do homem mais velho e encostando a face sobre seu cabelo áspero e eriçado. Diodoro ouviu aquele som lamentoso e moveu-se vaga e inquietamente, vendo então Lucano pela primeira vez. Ah, és tu, murmurou. Tu me consolaste antes. Tu me consolas agora, Lucano. Lucano pousou o copo vazio e puxou para mais perto do tribuno tiritante o braseiro onde o carvão ardia. Apanhou de sobre uma das cadeiras um manto de lã e envolveu com ele aqueles ombros curvados, pois o dia estava frio e o sol mostrava-se pálido, descolorido. Diodoro permitiu que ele lhe prestasse aqueles pequenos serviços carinhosos, e um leve estupor passou-lhe pelo rosto, logo substituído por uma expressão vaga. Devo ir ajudar Queptá, disse Lucano, sentindo de novo sua própria e horrenda solidão. Sem olhar para trás, correu para fora do aposento, as lágrimas ainda rolando pelo rosto.
Keptá encontrara a Aurélia entorpecida pela droga que lhe ministrara. Arquejava, porém, em sua cama e em seu rosto tumefato um horrível tom azulado se espalhava. Erguera os joelhos sobre as cobertas e uma das mãos apertava-se contra o ventre dolorido. Seus músculos contraíram-se em todo o corpo, como se possuíssem vida própria, desligada da mulher. Sua língua inchada surgia de entre os lábios entumecidos e nos cantos deles havia espuma sanguinolenta. Sua respiração estertorosa enchia o aposento. As enfermeiras deram ao médico a notícia de que, alguns momentos antes, a senhora estivera quieta e aparentemente adormecida. Keptá tomou-lhe o pulso e, encostando a cabeça ao peito dela, ouviu-lhe o coração. Estava acelerado e dava saltos. Levantou a cabeça e Aurélia recomeçou a debater-se contra as almofadas que lhe amparavam o corpo, na prevenção de que tombasse da cama durante uma das convulsões. Enquanto seu corpo em sofrimento retorcia-se, ela se ia fazendo cada vez mais consciente. Disse a Keptá: deves salvar a criança. Eu estou muito doente. Talvez morra. Isso não tem importância. Salva a criança para meu querido esposo. Levantou-se a meio na cama e agarrou o braço magro dele, enquanto suas tranças escuras e úmidas tombavam emaranhadas sobre seus ombros e seios. Keptá estendeu a mão para uma bandeja que uma das enfermeiras lhe apresentava e deitou um pouco de um líquido dourado, viscoso e brilhante, num copinho. A arquejante Aurélia olhou para aquilo com ar de dúvida. Isso salvará meu filho? Suplicou ela, em tom lastimoso. O médico nutria por ela demasiada reverência para mentir-lhe. Disse: Senhora, e se Diodoro desejasse que tu sobrevivesses e a criança morresse? Seus lábios entumecidos e raiados de sangue sorriram tristemente. A criança será um conforto para ele e terá outro consolo, e eu abençoo esse consolo. E se me for permitido, ao atravessar o Estígio, rogarei pela felicidade dele, porque ele foi para mim mais do que um pai e mãe, irmão, irmã e filho. Keptá curvou-se reverentemente diante dela, como diante de uma deusa, e levou-lhe o copo aos lábios. Aurélia bebeu, em goles que lhe custavam dores, pois tinha a garganta contraída. Então, por sobre o ombro de Keptá, ela viu alguém, e seus olhos embaçados fizeram-se imediatamente atentos, profundamente amorosos e suplicantes. Keptá seguiu-lhe o longo olhar e viu que Íris tinha entrado no aposento, envolvida em lã branca que o pó a protegia do frio. Suas tranças douradas tombavam quase até os joelhos. A grega aproximou-se imediatamente de Aurélia e acariciou-lhe o cabelo escuro com delicada solicitude. Os olhos azuis estudando o rosto cianosado e tenso da doente.
Aurélia esqueceu todos os demais que estavam no quarto, menos a sua amiga. Levantou a mão trêmula e tomou-a de Íris. E entre as duas mulheres passou uma permuta, eloquente e silenciosa. Então, Aurélia tombou de novo sobre seus travesseiros e olhou firme para Queptá. Contam que retiraram Júlio César do ventre cortado de sua mãe para que ele vivesse. Podes fazer isso comigo? Que é a minha vida comparada com a felicidade de meu marido. O que te dei a beber, senhora, apressará o trabalho de parto, disse Queptá, evitando-lhe os olhos. O resultado só a Deus pertence. Mas a criança está longe do tempo, gemeu a infeliz senhora. Não muito longe, um pouco menos de 7 semanas, falou o médico. Vi outras mais novas sobreviverem. Lucano entrou no aposento e ficou ao lado do médico, o rosto marcado com a evidência de suas lágrimas. Ele e sua mãe enchiam o quarto com a beleza e a solenidade de sua estatura. E mesmo Queptá, alto e nobre, ficava diminuído. O vento tardio e frio do inverno fazia voar as cortinas da janela. Vasilhas de bronze cobertas, cheias de brasas ardentes, foram colocadas em torno do corpo convulsionado de Aurélia. A mente da senhora aclarava-se com a chegada da morte. Íris ajoelhou-se ao lado dela, pois Aurélia não lhe largava a mão, e disse à liberta em tom franco: tudo quanto tenho, eu te entrego. Não chores. Tens sido minha amiga, e amigos valem mais do que nascimentos, mais do que dinheiro, mais do que posição, mais mesmo do que a própria Roma. Peço-te o que darias em qualquer circunstância, devotamento e amor de todo o teu coração. Lucano, em pé ao lado de Queptá, que esperava, ficou espantado e confuso. Que dizia Aurélia à sua mãe? Que significava aquela enigmática conversa? E por que sua mãe chorava silenciosamente, sem fazer perguntas? Então, esqueceu tudo no seu apaixonado cuidado por Aurélia, pois o rosto da senhora sofrera modificações, uma atenção, como se ela estivesse ouvindo algo que se poderia ouvir com sua alma. Seu corpo inchado tornou-se instantaneamente rígido, e ela atirou os braços, e erguendo-se em arco, em súbita convulsão. Seu pescoço esticou-se, seus ombros ergueram-se, e um vasto e oculto gemido subiu de sua garganta, como se viesse de algures, de um lugar profundamente enraizado em sua carne. Os olhos tornaram-se protuberantes e a língua debatia-se entre os lábios arroxeados. Olha, disse Queptá em voz baixa para Lucano. Afastou para o lado as cobertas e dobrou para trás a camisa de Aurélia. O ventre azulado e alto, veiado como o mármore, palpitava com força e ondulações musculares corriam por ele. Então, pelo canal do nascimento,
veio um rápido jato de sangue e água misturados, e o quarto encheu-se do odor daquele líquido. Keptá introduziu os longos e finos dedos no corpo da pobre senhora, e ela gemeu de novo, enquanto Íris tomava-lhe ambas as mãos nas suas, apertando-as com força. Uma das enfermeiras começou a soluçar, e as outras duas tombaram de joelhos, em oração desorientada. Agora Aurélia gemia continuamente, até que o som pareceu parte do próprio aposento, parte do vento equinocial. Lucano sabia o que fazer. Apertou com ambas as mãos o alto ventre e acompanhou ritmicamente as ondulações dos músculos em suas tentativas para expulsar o filho da carne materna. Mas os músculos estavam contraídos pelas convulsões de Aurélia e resistiam como ferro sob as mãos do jovem. Ele fechou os olhos e suas mãos e dedos sensíveis cumpriram sua tarefa, dando sua força à ondulação muscular quando esta enfraquecia. As convulsões produzidas pela doença de Aurélia estavam impedindo o nascimento da criança. Mas Keptá ainda hesitava diante da coisa horrível que sabia agora ia ser obrigado a fazer. A criança morreria, provavelmente, depois de nascida, ou nasceria morta. Ainda assim, havia uma possibilidade de ser um parto viável e mínima possibilidade de que a criança sobrevivesse. Para que isso pudesse acontecer, entretanto, o colo do útero tinha que ser alargado com o bisturi e a criança extraída à força. Aurélia então morreria de hemorragia proveniente do órgão cortado. A cabeça da criança não podia ser encontrada pelo fórceps nas condições presentes, pois não tinha ainda descido para a entrada do útero, devido à sua prematuridade, e também por causa das convulsões do corpo de Aurélia. Pior ainda, Keptá agora verificava, depois de mais um exame, a criança apresentava-se em posição anormal, de nádegas. Oh, meu Deus! Gemeu ele, audivelmente. A um sinal de Keptá, Lucano colocou o ouvido sobre o peito levantado de Aurélia. Olhou alarmado para o médico, pois o coração da senhora mostrava-se perceptivelmente mais fraco, embora o ritmo se acelerasse. Além disso, a agonia de Aurélia estava se tornando maior do que lhe era possível suportar. Quando Lucano viu a mão trêmula e escura de Keptá estender-se para um bisturi curto e forte, mordeu os lábios com força e sentiu-se repleto de selvagem e impotente cólera. Curvou-se então sobre Aurélia e tomou-lhe o rosto gelado e úmido nas mãos. Pela força de sua vontade, atraiu para os olhos arregalados dela e começou a murmurar hipnoticamente: "Não sentes dor?" E repetia: "A dor passou. Estás com sono, cansada. A dor passou. Tens muito sono. Estás relaxando teus músculos. A dor passou. Dormirás agora." Aurélia viu-lhe os olhos e ouviu-lhe a voz. Os olhos do rapaz brilhavam para ela como luas azuis
nadando nas trevas. Encheram todo o universo, tornando-se a cada momento mais brilhantes. E tudo era delicadamente embalado por aquela voz. Ela sentia-se flutuar num mar sem luz, mas infinitamente consolador, sem dores. Uma sensação beatífica apoderou-se da mulher, uma leveza, uma liberdade sem angústia. Tudo estava explicado, tudo estava compreendido, tudo era júbilo e paz. Ela não sentiu o bisturi recortar sua carne, nem o cascatear de seu sangue. Não tinha corpo. Sorria, e o sorriso parecia ser retribuído por alguém que de profundidade muito mais longínqua vinha ao seu encontro. Uma profundidade impregnada de amor, ternura e compaixão. Mamãe, disse ela, com voz fraca e contente. Depois ficou imóvel. Lucano levantou a cabeça, olhou para Keptá e sentiu-se repleto inteiramente de fel. Morreu, disse ele. Mas Keptá puxava as pernas de uma criança de dentro do corpo da mãe. Pernas Perdão, gente, eu já vou continuar. Perdão. Pernas minúsculas, grotescamente cambaias, pequeninas como a de uma boneca e azuladas. Agora, com rapidez cada vez maior, foi aparecendo seu ventre mínimo, seu peito minúsculo, depois a cabeça molhada de sangue, como se mostrava todo o seu corpo, onde os olhos de boneca estavam fechados, a boca sem hálito. A criança então ficou entre as pernas mortas da mãe, tão imóvel quanto ela, num charco de seu sangue. Íris pôs a cabeça ao lado do rosto imóvel de Aurélia, e seu choro encheu o aposento, no qual os gemidos tinham cessado. Foi como que a continuação do lastimoso som. Estou acabado. Nenhuma das vidas fora salva. Keptá cobriu o rosto com as mãos e ajoelhou-se aos pés da cama. Lucano endireitou o corpo rigidamente. Todo ele parecia estourar de fria cólera, abominação e ofensa. Duas criaturas haviam morrido sem razão alguma e sem qualquer bom propósito. Mais duas que eram dadas à morte pela mão selvagem de Deus. Não, exclamou Lucano com veemência. Não! Correu para os pés do leito e levantou nos braços a criança que não respirava. Por um momento, a leveza dela apavorou-o,
Pesava menos do que o boneco que ele dera à Rúbia havia muitos anos. Tinha a carne fria e pálida, o rosto azulado, a cabeça balouçante. Lucano abriu à força os lábios do menino. Meteu-lhe o dedo na garganta, arrancando dali um coágulo de sangue e muco. Ninguém lhe prestava atenção quando ele apanhou uma coberta quente e envolveu nela a criança. Abriu de novo a boca, incrivelmente pequena, segurou a criança contra seu rosto e forçou profundas respirações sobre sua garganta e pulmões. Concentrou toda a sua atenção, todo o seu desejo no recém-nascido. Íris continuava a chorar alto. Keptá estava ajoelhado, rezando pelas duas almas que tinham deixado seus corpos, e as enfermeiras se lastimavam, se lamentavam, as cabeças encostadas ao soalho. Vive! Vive! Ordenou Lucano à criança. Ai, gente, perdão. E grandes gotas de suor orejavam-lhe da carne e encharcavam suas vestes. Seu hálito forte entrava e saía na garganta da criança, como a própria vida, sombria e propositadamente. Ai, gente, eu não estou enxergando. Que não quisesse ser negada. Seus dedos delicados, mas firmes, rodeavam o tórax do bebê, comprimindo e rapidamente soltando aquele peito, enquanto mantinha e continuava a respirar profundamente dentro da garganta dele. Íris puxou uma colcha sobre o rosto tranquilo e morto de Aurélia, e seu choro apagou-se ao ver o leve e calmo sorriso nos lábios de sua senhora. O retalho de céu cinzento escurecia como uma tempestade que se aproximava. Havia sons distantes de trovoada e depois veio o fulgir de um relâmpago. As enfermeiras escravas continuavam a soluçar, a gemer e a rezar pelos mortos. Keptá sentou-se sobre os calcanhares, a cabeça baixa. O vento e a trovoada misturavam-se às suas vozes. De repente, Keptá teve um sobressalto e deu um pulo, pondo-se de pé. Porque havia no quarto um som novo, frágil e delgado, como o grito de um filhote de pássaro. Keptá correu para Lucano e exclamou com temeroso respeito: "O menino vive! Não está morto!" Mas Lucano não ouvia, nem o ouvia. Seus dedos moviam-se com firmeza e ele introduziu seu hálito e sua vontade e sua vida naquele corpo infinitesimal. A criança moveu-se contra o seu coração, fragilmente, como uma avezinha que se debatesse. Seu rosto, manchado de sangue, perdeu seu livor, enrubesceu profundamente. A mão incrivelmente pequenina atirou-se contra a coberta de lã. "Ele vive!" exclamou Keptá, dominado pela alegria. "Ele respira!
Foi um milagre de Deus. Ninguém, a não ser Íris, viu Diodoro entrar no quarto, cambaleando como um homem embriagado. Ela dirigiu-se para ele e tombou de joelhos, abraçando-lhe as pernas e chorando em voz alta. Ai, gente, perdão. Eu me preparei muito para ler esse capítulo. Mas mesmo com todo o preparo, eu não consegui o controle necessário para não desabar essa choradeira. É isso. Tá bom? Fico por aqui, tá? Voltamos no próximo vídeo. Agradeço a compreensão de vocês.